A história de Naruto é essencialmente a história da evolução da guerra. Começamos com clãs pequenos se matando por território na era dos estados combatentes. Passamos pela criação das vilas ocultas que industrializaram a guerra. E chegamos às grandes guerras ninjas, que envolveram dezenas de milhares de ninjas. Cada uma dessas fases produziu um tipo diferente de assassino. Na era do Madara, o assassinato era uma questão de sobrevivência diária. Na era do Minato, era uma questão de estratégia militar nacional. E na era da Katsuki, tornou-se uma ferramenta de terrorismo global. Entender essa evolução é fundamental para perceber como a contagem de corpos de cada personagem reflete o tempo em que eles viveram. Então se prepara, porque o que você vai ver a seguir é um mergulho sem volta na parte mais obscura da lore de Naruto. Vamos fazer uma análise que só um verdadeiro fã consegue apreciar. Então se prepara, porque a jornada pelo mar de sangue de Naruto continua agora. No sétimo lugar temos um personagem que muita gente vai estranhar ver aqui. O herói, o pai do Naruto e o homem mais gentil de Konoha, Minato Namikaze. Mas não deixa se enganar pelo rostinho bonitinho e nem pelo cabelo espetado, tá? O Minato era tecnicamente um dos assassinos mais eficazes e letais que o mundo já viu. Ele não matava por maldade, mas ele matava por eficiência. E a eficiência dele era assustadora. Você tem noção o que significa ser tão perigoso que as outras vilas dão uma ordem oficial para os seus soldados abandonarem a missão e fugirem se te virem? Isso não era um elogio, era uma medida de contenção de danos. Lutar contra o Minato não era uma batalha, era um suicídio coletivo. E durante a terceira grande guerra ninja, o Minato foi responsável por virar o jogo a favor de Konoha em uma das suas missões mais famosas. Ele enfrentou sozinho um exército de 1000 ninjas da Vila da Pedra. Como ele fez isso? Com seu Hiraishin no Jutsu, ou técnica do deus voador do trovão. Ele espalhou suas kunais marcadas pelo campo de batalha e em questão de segundos ele se teletransportou e acabou com centenas de soldados antes mesmo que eles pudessem sacar suas espadas. Não teve luta, teve apenas um flash amarelo e logo depois um campo cheio de cadáveres. Estima-se que nessa única batalha ele tenha eliminado cerca de 700 a 800 ninjas sozinho. O Minato não precisava de jutsus destrutivos como Susanoo ou Meteoros. Ele precisava apenas de uma kunai em um segundo. Ele era o assassino perfeito porque ele eliminava a chance de defesa. Se você estava no caminho do Minato durante a guerra, você já estava morto e só não sabia. Ele ocupa o sétimo lugar porque, embora suas intenções fossem proteger a vila, o volume de morte direta que ele causou no campo de batalha é superior a de quase qualquer outro ninja do bem na história. Ele era o ceifador de Konoha agindo na velocidade da luz. Subindo para o sexto lugar, temos um homem que transformou o assassinato em um negócio lucrativo. Kakuzu, o tesoureiro da Katsuki. O Kakuzu é um dos personagens mais antigos da série. Ele está vivo desde a época do primeiro Hokage. Imagina quanta gente esse cara já não matou em quase 100 anos de existência. O Kakuzu não matava por ideologia, religião ou lealdade, ele matava por dinheiro. Ele passou décadas agindo como um caçador de recompensas no submundo ninja. Ele caçava alvos de alto nível, ninjas de elite com preços altos por suas cabeças. Mas o que torna o Kakuzu realmente perigoso é a sua técnica de Genbaku. Para se manter imortal, ele precisava roubar os corações de outros ninjas. Ele tem 5 corações e cada um deles pertenceu a uma de suas vítimas. Sempre que um coração para de funcionar ou é destruído, ele simplesmente sai por aí, mata um ninja e pega emprestado o órgão dele. O Kakuzu é conhecido por ter matado todos os seus parceiros anteriores na Katsuki, antes do Hidan. Por quê? Porque ele se irritava com eles e os matava no meio da missão mesmo. Ele não tem o menor valor pela vida humana, nem mesmo pela dos seus aliados. Se a gente fizer uma continha rápida, se o Kakuzu matou apenas um ninja por mês durante seus 90 e poucos anos de atividade, estamos falando de mais de 1000 mortes confirmadas. E a gente sabe que ele mata muito mais que isso, especialmente durante as guerras, onde ele atuou como um mercenário. O Kakuzu está aqui porque ele é a personificação da ganância assassina. Ele não tem nenhum remorso e ele não tem alma. Literalmente, ele usa dos outros mesmo. E o seu rastro de sangue atravessa gerações inteiras da história ninja. Entramos no top 5 com um homem que acreditava que a única forma de alcançar a paz era através do sofrimento, Nagato, operando através dos seus 6 caminhos de bem. O Nagato é um dos personagens mais trágicos, mas também é um dos mais destrutivos. Ele não matava apenas pessoas, ele apagava cidades do mapa. Antes de se tornar o líder da Katsuki que conhecemos, o Nagato tomou o controle da Vila Oculta da Chuva. Ele matou o antigo líder Hanzo da Salamandra, e não parou por aí. Para garantir que não houvesse rebeliões, ele exterminou toda a família do Hanzo, todos os seus amigos, os seus aliados, conhecidos distantes. Ele literalmente limpou qualquer rastro da linhagem de Hanzo da existência. O momento mais icônico e terrível do Pen foi a invasão de Konoha. Com um único golpe, o Shinra Tensei, ele nivelou a vila inteira. Milhares de pessoas, ninjas, civis, idosos, crianças, foram esmagados pela pressão do ar ou pelos escombros de suas casas. Embora ele tenha ressuscitado todas as pessoas no final, tecnicamente ele as matou. O ato de matar ocorreu, e se não fosse pelo discurso no jutsu do Naruto, aquelas milhares de mortes seriam permanentes. Como líder da Katsuki,
Katsuki, o Nagato foi responsável direto ou indireto pelas mortes de quase todos os Jinchurikis. Cada extração da Biju resultava na morte do hospedeiro. Ele eliminou heróis de várias vilas sem demonstrar a menor emoção. O Nagato ocupa o quinto lugar porque ele elevou a escala de assassinato para um nível divino. Ele não era mais um ninja lutando contra o outro, ele era uma força da natureza punindo a humanidade, e a sua contagem de corpos é imensa, e o seu impacto psicológico no mundo ninja foi devastador. Beleza, pra concluir, deixa eu só esclarecer um negócio aqui rapidão. O Minato não era apenas rápido, ele era um gênio tático. Ele não entrava em uma batalha sem ter o campo de batalha mapeado. Ele usava clones das sombras para espalhar suas kunais de marcação em locais estratégicos, criando uma rede de teletransporte que cobria quilômetros. Seguinte, imagine um exército de 1000 homens avançando. O Minato aparece atrás do primeiro e passa o rodo. E antes que o corpo caia no chão, ele já tá no meio da formação, eliminando mais de 10. Em menos de um minuto, o comando central do exército inimigo estava morto. Sem líderes, os soldados restantes eram presas fáceis. O Minato não matava apenas por matar, ele matava para encerrar a guerra o mais rápido possível, acreditando que um massacre rápido pouparia mais vidas a longo prazo. É uma lógica cruel, mas eficaz, que o coloca como um dos maiores assassinos da história. O nome Relâmpago Amarelo era sussurrado com pavor nas vilas da Pedra, da Nuvem e da Névoa. Mães usavam o nome dele para assustar crianças desobedientes. O impacto de suas mortes não era apenas numérico, era psicológico. Ele quebrou a vontade de lutar de nações inteiras. Quando o Minato aparecia, a moral do exército inimigo simplesmente desaparecia. Eles sabiam que não havia como vencer a velocidade da luz. Ele era o herói de Konoha, mas para o resto do mundo era o ceifador que vinha com um brilho amarelo. Falamos do relâmpago e agora vamos falar do colecionador. A técnica do Kakuzu é uma das mais macabras de Naruto, essa é a verdade. Ele não apenas mata, ele rouba a essência vital de suas vítimas. Cada um dos seus 5 corações permite que ele use um elemento diferente de chakra, transformando ele em um exército de um homem só. Para manter esse poder, ele precisa caçar constantemente ninjas de alto nível, e ele passou quase um século fazendo isso. Imagine a quantidade de ninjas de elite que doaram os seus corações para o Kakuzu ao longo dessas décadas. Ele viveu através de todas as grandes guerras ninja, atuando como mercenário para quem pagasse mais. Ele não tinha um lado, ele tinha um preço. Se uma vila precisasse de um esquadrão inteiro eliminado sem deixar rastros políticos, o Kakuzu era o homem para o serviço. O Kakuzu via o mundo através de números. Para ele, uma vida humana tinha um valor exato em dinheiro. Ele não perdia tempo com alvos que não valiam a pena, a menos que eles o irritassem. E como ele se irritava facilmente, muita gente morreu por estar apenas no lugar errado e na hora errada. Ele é o 6º lugar porque a sua contagem de corpos é uma acumulação lenta e constante de um século de profissionalismo assassino. E a nossa chave de ouro, o líder da Akatsuki. O Nagato transformou a Vila da Chuva em uma máquina de guerra sob seu comando absoluto. Ele eliminou qualquer um que tivesse a menor ligação com o regime anterior. Ele não acreditava em misericórdia para os pecadores, e causaram a guerra em sua terra natal. Como Pain, ele agia como um deus. Ele enviava seus caminhos para eliminar vilas inteiras que se recusavam a cooperar com a Akatsuki. O número de mortes causadas pelo Nagato é imenso, porque ele operava em uma escala divina. Ele estava moldando o mundo através do terror. A destruição de Konoha foi apenas um exemplo mais visível de um poder que ele usou repetidamente para impor a sua visão de paz através do sofrimento mútuo. Não podemos esquecer o poder do caminho humano de Pain, que podia ler mentes e extrair almas instantaneamente. O Nagato usou essa técnica em inúmeros interrogatórios, deixando para trás apenas cascas vazias. Ele também usava o Gedomazu para absorver o chakra e almas de grandes grupos de pessoas de uma vez só. Ele é o 5º lugar porque ele transformou um assassinato em um sacrifício religioso para o seu ideal de paz. Para o Nagato, cada morte era um passo necessário para um mundo sem guerras, uma ironia sangrenta que define sua trajetória. Bom, meu amigo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Em breve nós continuaremos a nossa lista, porque esse top 10 aqui tá legal, tá divertido e tô gostando muito de fazer. E comenta aí embaixo então qual personagem que você ainda quer ver nessa lista, beleza? Aquele que você tá com esperança que ainda vai aparecer aqui. E quem sabe aparece mesmo, né? Bom, então muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.